Amantes da Palavra de Deus, estamos aqui no domingo, dia 2 de agosto de 2020, gravando esse vídeo aqui, deixando uma mensagem para você para esse domingo. Que bênção, que glória. Queridos, eu estou escrevendo um comentário, um pequeno livreto sobre o livro de Amós. E aí eu quero passar a você neste domingo aquilo que Deus me mostrou e que eu estou montando no capítulo 1 de Amós. O livro de Amós é um livro muito interessante. Nós não temos objetivo nenhum de dizer que nós sabemos tudo, mas o objetivo é tentar esclarecer algumas verdades. E o livro de Amós, no capítulo 1, o tema é a visão do juízo de Deus. Amós é um profeta chamado por Deus, morador de uma pequena cidade chamada Tecoa, situada a aproximadamente 16 quilômetros de Jerusalém e aproximadamente 6 quilômetros de Belém. O profeta Amós, o seu nome significa no hebraico carregador de fardos. Este profeta ele vai viver no século 8 a.C., entre os reinados de Uzias, rei do sul, e Jeroboão, reino do norte. Amós é um homem simples, um homem da roça, um homem de origem rural, boiadeiro, colhedor de sicômoros, uma planta espinhosa do deserto. Amós não tinha pretensão profética, não fez escola profética, não era filho de sacerdote, era um homem simples. Mas mesmo assim, Deus o chama para ministrar uma palavra de juízo, gente. E olha só, a responsabilidade deste moço é trazer uma mensagem de juízo para a nação. E se nós olharmos no capítulo 1, nós vamos ver que no versículo 1, nós vamos ver que Amós vai profetizar o que ele viu. Versículo 1. O que ele estava vendo neste período? O período em que ele vai profetizar era um período em que a nação estava em grande riqueza, luxo, arrogância, segurança carnal, opressão aos pobres, vivendo uma decadência moral, e os cultos a Deus eram meras formalidades. Conclusão, estavam vivendo no declínio moral e numa degradação espiritual, e isso era apavorante. Deus então levanta o profeta. Deus levanta o profeta e o profeta vem dizendo que o Senhor iria rugir como leão. O rugido do Senhor aqui é contra Israel. Os irmãos sabem que quando o leão ruge é porque ele vai atacar a presa, é porque ele vai estraçalhar aquilo que ele está vendo ou ele quer impor respeito no território em que ele está. E Amós está dizendo, o leão vai rugir, ele salta sobre a sua presa. Olha só, o juízo de Deus estava prestes a cair sobre Israel. Mas depois, do versículo 3 ao 15, nós vamos ver que Deus mostra a Amós que os seus alvos estavam definidos. Significa, queridos, que Deus preserva os remanescentes, mas Ele conhece e sabe os alvos em que Ele vai atingir. E aí nós vamos ver que do versículo 3 ao 5, Deus está dizendo que vai atacar Damasco. E por que o motivo do juízo contra Damasco? O juízo contra Damasco é que eles trilharam Gileade. A sentença contra Damasco é que eles seriam queimados e o seu povo iria para a escravidão. Depois, do versículo 6 ao 8, você vai observar que Deus não faz juízo sem motivo. O primeiro motivo, Damasco trilhou, destruiu Gileade, aonde produzia a unção, e a sentença é: vocês serão queimados e o seu povo irá para a escravidão. Depois do versículo 6 ao 8, nós vamos ver Deus impondo juízo sobre a Filístia, e o motivo do juízo é que eles negociaram o povo de Deus como escravos, e a sentença para essas cidades era: vou queimá-los e o seu povo será morto. Do versículo 9 e 10, nós vamos ver Deus avisando Tiro sobre o juízo.
E o motivo do juízo contra Tiro é que eles não cumpriram o acordo que fizeram com Israel, foram covardes, não mantiveram o cumprimento do acordo, e a sentença é: a sua cidade será queimada. Depois do verso 11 e 12, Deus está direcionando o seu juízo a Edom. E a Edom, o motivo é que Edom feriu Israel com a espada. Eles usaram de covardia no momento de fragilidade de Israel e se entremearam no meio dos exércitos babilônicos e mataram os judeus com espada de forma cruel, de forma traiçoeira. E aí Deus dá uma sentença dizendo: as suas cidades serão queimadas. O versículo 13 ao 15, nós vamos ver Deus direcionando o seu juízo a Amon. E o motivo do juízo contra Amon é que Amon vituperou as grávidas de Gileade. Quando Damasco trilhou Gileade, Amon aproveitou para assassinar, para vituperar, para judiar, para fazer coisas horrendas com as mulheres grávidas de Gileade. E aí Deus diz: as suas cidades serão queimadas e vocês serão escravizados. Imagine você, um rapaz, profetizando isso, primeiro contra Israel, dizendo que o leão estava rugindo contra eles, e depois contra as nações vizinhas. Amós tem uma grande responsabilidade. Mas o que aprendemos com essas profecias? Que Deus tem visão e tem seus profetas. Que Deus busca quem não tem, busca quem não pode e faz profetizar. E fica muito claro aqui no capítulo 1 também desta profecia de Amós, que os que se levantam contra Deus, que se levantam contra o seu povo e os que se levantam contra os oprimidos na terra serão sentenciados com morte, com fogo e com escravidão. E aí o Deus dos céus está rugindo, dizendo: eu sou o Deus do juízo. Este é o capítulo de número 1 de Amós. Que você possa entender que o Deus que servimos é o Deus de juízo. Que Deus te abençoe, que você absorva esta palavra e entenda: os remanescentes serão protegidos, mas os que estão cometendo torpezas e os que estão cometendo depravações, Deus está vendo. Como diz no capítulo 1 de Amós, versículo 1, Amós viu o que Deus viu e Deus agiu com justiça. Que Deus abençoe, um bom domingo, que a graça de Deus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus.